Então, quando as pessoas falam, eu gosto de escutar. Mas eu ainda falei pra ele, eu tenho até uma amizade com o Anderson, ele já me ajudou, mas lá eu perguntaria. Se pôr ele na frente dele, porque é quem tá aqui que tá perguntando, né? Não, eu tô Mas é uma vendo, tem verdade. bastante. A boca, você fala aqui que você caiu R$ 10 e vai falando. Na ponta daquela fila, você tá com R$ 1 milhão que caiu no chão. Porque Sim. aquilo vai lentamente ampliando, ampliando. E você fala, rapaz, tá crescendo depressa, hein? Então a gente tá só tentando matar essa curiosidade que estão ali. Pergunta isso, pergunta Não, aquilo. pode perguntar. Quer ver uma curiosidade aí, André, rapidinho? Ah, Eu comprei a casa ah. e um carro. Vou falar o nome, é uma Mercedes. Que esses dias- Perguntaram aí, pergunta da A Mercedes. Mercedes. Mas eu tinha que desfazer porque eu não dei conta. E eu comprei a Mercedes. Sincero, mano. Ué, vou fazer o quê? Mano, quem tá. Deixa eu puxar a câmera pra mim. Mano, quem tá devendo tanto, mano, não aparece, não põe a cara, velho. Ué. Não põe. E outra, cara. Tem lei, mano. A lei funciona direito. Aí o cara anda pra lá e pra cá. O cara fala até onde trabalha, mano. Ué, tá, Entendeu? tá livre. Eu não tô defendendo. Não, André nem precisa. defendendo. Nem precisa. Mano, só tô falando assim. E eu conheço um pouco da lei também, tá ligado? E se tem uma pessoa te acusando, talvez não dá nada. Mas se tiver mais de uma, mano, o bicho começa a pegar. E no caso dele aqui, pelo que eu vi aqui, é várias. Ele teve 2 casos aqui que tá em juízo que ele falou que não pode falar. Do PayPal, ele falou que era no mínimo umas 6. Não é possível esse cara tá livre e solto aqui. Nem tudo é verdade, né, mano? Não, Não tô entendeu? defendendo. Não, nem precisa. Agora teve coisas que eu repus, tô repondo. Então, tipo assim, eu não fugi de nada. Aí uma coisa interessante eu trabalhava ali na empresa durante 16 anos. Então eu tinha uma renda fixa, eu tinha um Gensen, uma declaração de renda. E foi feita a proposta de comprar casa. Até então eu morava de aluguel, igual todo mundo. Ok. Aí eu vi a chance de comprar a casa. Aí eu comprei. E nisso me abriu a chance de financiar um carro. E eu comprei esse carro, uma Mercedes, a diesel e tal, no intuito de vender ela. Não foi de pagar de patrão, não. Porque eu gastava com ela, eu gastava, por exemplo, de prestação era 75 mil, de seguro era 40 e poucos mil, então, querendo ou não, era quase 120 mil por mês que eu tinha que bancar aquele carro. Então, e eu não tinha, o meu poder aquisitivo não era para isso. Não dava para eu alcançar isso. Então, eu comprei aquele carro porque eu ia vender ele para um Paquistão. E eu ia ganhar um dinheiro. Foi na época do Corona. Aí, em 2020, eu comprei, eu acho que 2019, 2020 eu comprei o carro. E eu ia vender. Aí o Paquistão chegou para mim, um cara bem legal, mora aqui até na região. Ele falou assim, ó, eu te dou tanto. Ele ia quitar o carro, ia me sobrar 500 mil ien, na época. Aí onde entra o meu erro também. Eu falei, eu queria ganhar mais no carro. E aí eu não vendi o carro pro cara. O que aconteceu? Veio o Corona. E aí eu nunca mais consegui desfazer do carro. Por quê? Porque a hora que eu ia desfazer do carro, o carro eu tava lá com 6 milhões financiado e os caras só iam me dar 3. Eu ainda ia ficar com uma dívida de 3. E eu não conseguia quitar o carro. Então eu fiquei com o negócio amarrado durante todo esse tempo. Até que deu esses problemas meus, o que eu vou fazer? Eu tenho que desfazer do carro. E aí eu já tinha pago uma boa parte do carro, e onde eu desfiz. Mas o que eu quero falar aqui quando eu comprei a casa e o carro, o japonês que trabalhava comigo, que eu falei que ele não gostava muito de mim, ele falou que uma pessoa comum não conseguia comprar uma casa nova, construída do chão, e nem um carro daquele porte. Que eu estava fazendo alguma coisa de errado. Ele tá errado nesse pensamento. Ele mandou gente na minha casa, japonês, passar com carro na porta da minha casa para ver se tinha coisa estranha. E aí eu descobri. E aí eu fui, chamei o dono, né, o Sacho, e chamei o japonês. E ele falou assim, que eu coloquei na frente, eu falei assim, por que você tá indo na minha casa me espionar? Ele falou assim, não, porque não existe uma pessoa comum igual você comprar uma casa e comprar um carro daquele. Aí eu falei, engano seu, porque a casa é financiada por 35 anos, eu pago uma prestação, o carro é financiado por 10 anos.
Eu falei, então é 10 anos do carro e 35 da casa. Eu falei, eu tenho um visto permanente, eu tenho uma renda fixa, eu não tenho nada no meu nome e me deram o crédito da casa e do carro. Eu falei, o que que tem de anormal? Então, tipo assim, quando eu comprei a casa e o carro, o cara, o arrependimento de se matar se eu tava morto, porque uma coisa que eu me arrependi foi ter comprado aquele carro. Eu fui pra igreja com o carro, olha como que é a língua do povo, presta atenção. Numa quarta-feira eu fui pra igreja com o carro. Aí do lado da igreja tinha uma academia. Aí o pessoal tá lá na academia, tá malhando. Aí tem um conhecido meu, tava lá malhando. Ele me ligou, Anderson, onde você tá? Eu falei assim, ele sabia que o carro era meu. Eu falei, eu vim na igreja, agora eu tô em casa, né? Não, deixa eu te falar, eu te defendi aqui, hein? Eu falei, o que aconteceu? Não, o cara falou que o pastor da igreja tá roubando tudo os dízimos dos irmãos e comprou a Mercedes. Olha aí, olha o carro que tá na porta da igreja, esses irmãos tudo falido, tudo fracassado. Agora o pastor tá andando com carrão e só os irmãos andando de de carro pequeno. E aí o cara falou, não, mas esse carro não é do pastor, não. Esse carro é do rapaz, tal, que trabalha assim, assim, assim. Então ele tá roubando não sei o quê. Então, alguns que me viam com aquele carro achavam que ou o pastor tava roubando da igreja, coitado, que não tinha nada a ver com a história, ou que eu tava roubando alguma coisa. Até que eu desfiz e agora eu tô andando de Keitraco. É isso. O dia que eu melhorar, eu compro de novo, ué. Não tem problema, não. Deixa eu fazer uma ressalva aqui. Eu não vou, tô falando na frente do Anderson, olhando pra câmera, mas é pra ele. Eu não vou falar mais nunca mais desse assunto com o Anderson. Só foi aqui mesmo, pra mim, acabou. Como eu falei, tenho consideração pelo Anderson, gosto muito do Anderson. Eu falei, por que que eu tenho essa gratidão pelo Anderson? Vou contar brevemente aqui. Sobre a Filipina. Eu tenho 15 anos que eu ia pra Filipina. E eu ia lá, eu via como que eram as coisas lá, o preço das coisas, e eu tava querendo ir pra lá. Eu ainda não falava o idioma naquela época. E tinha uma menina que trabalhava na empreiteira dele, que eu também não quero saber o nome, não vou falar, que ela era filipina. Ela é filipina, e ela também não tava gostando muito do Japão, inclusive ela foi embora e não voltou mais. E ela é filha de japonesa, que naturalizada japonesa, talvez, e fala japonês igual japonês, talvez, né, Anderson? Uhum. E o Anderson me apresentou essa filipina. E eu fui com essa filipina, só bastou 2 vezes pra mim ir com ela na Filipina. Eu paguei a passagem dela, tudo, fui com ela, tudo. A partir dali, eu comecei o meu negócio na Filipina. A partir dali, eu mandei mais de 200 contêineres pra Filipina por 9 anos. Graças ao Anderson que me apresentou essa filipina aí. Por isso que eu falo que eu tenho gratidão com ele. Ele nem sabe que eu tenho essa gratidão, mas eu tenho. Tá bom? E se alguém quiser me processar por algum achismo que eu perguntei, achismo ou boato que eu perguntei pra ele aqui, vamos embora. Eu já fui processado no Japão 6 vezes. 3 dessas vezes foi o Estado, o Japão, que me processou. As outras 3 foram japonês. Quando a gente fala japonês, é japonês puro. Não é esses brasileiros que vocês vêem no Brasil que tem o olho puxado aí, que chama todo mundo japonês, não. Quando a gente fala japonês aqui no Japão, é japonês puro. Então, japonês puro me processou 3 vezes e o Estado, o país Japão já me processou 3 vezes. Das 3 vezes que o Japão me processou, 2 eu tive que pagar. A outra eu me safei. E das outras que o japonês coisou lá não deu nada. Então não acho que a gente é bobo não, porque eu não dei nome de ninguém e é achismo e boato. E além disso ainda pedi permissão pra ele, tá bom? Não foi falado o nome de ninguém aqui. Agora se quiser processar, vamos embora. Só que se você não ganhar também, alguém que tá se sentindo lesado por antes aí, achou que eu tô protegendo, achou que eu não podia comentar ou falar algo desse tipo, se você quiser me processar, vamos embora. Só que se não der certo pra você, vai dar certo pra mim. Beleza? Tem mais alguma coisa pra acrescentar aí, Anderson? Diretor, é o seguinte, eu agradeço aí pela oportunidade e assim, igual o João tava falando, né? Gostei da palavra diretor. A gente tem esse... Desculpa, é uma mania pra... no caso assim... Ele tem apelido tudo quanto é tipo. Igual o João tava falando sobre o poder da língua. Eu até falei pro André que, olha, todos esses anos aí, o contato que a gente tem, a gente se conhece tudo, mas ninguém fica, sabe, lambendo o outro, ou falando, ou pedindo e tal, até mesmo porque eu acho que é algo natural. Acho que o André também, às vezes eu cheguei pro André, eu falei, André, tem uns ferros para pegar ali, uns plásticos, a gente foi lá em Minas com um caminhão, depois fomos ver um outro negócio lá para buscar, não sei se ele lembra, e enfim...
E é assim, um vai ajudando o outro, né? E eu cheguei aqui com um monte de plástico, aí ele falou assim, ele usou um caminhãozão, até que ele desfez do caminhão esses dias atrás, a gente foi com ele, e ele falou assim, olha, cara, é tanto, o valor é tanto aqui, mas eu vou te pagar tanto porque você foi lá comigo e tal, e pagou um valor legal, então, tipo assim, sem demagogia, sem interesse de nada, de uma forma natural. E às vezes se cruza na rua, eu sempre via ele num restaurante comendo, a gente ia lá, foi lá que a gente começou esse assunto das Filipinas. Foi lá no restaurante almoçando, entendeu? E aí, você não conhece tal? Eu falei, conheço, vamos marcar tal. E aí começou esse assunto aí. Então, é assim, de uma forma aleatória, uma forma natural, sem nada. Eu até, uma vez, o André, eu nem, se não puder falar, desculpa, mas era... Lembra da nota de 2000 ien? Lembro. O André buscava, Sumiu não sei onde que sumiu ele do buscava mercado aquelas lá. notas lá. E eu falava, André, eu quero, porque eu não vendia as notas, não era para vender, não. Eu ia, por exemplo, eu ia cortar o cabelo e quando eu dava as notas lá de 2000 pra já... Cara, eu lembro que um dia eu dei uma nota lá, a mulher falou, 2000 ien, 2000 ien. Veio, todo mundo parou de cortar o cabelo e perguntou se eu tinha aquela nota. Assim, para trocar, porque acho que como acabou a impressão dela, o pessoal vinha. Então, aí, quando eu distribuí assim, aí eu falei, André, você não tem mais? Ele falou, cara, agora já era, agora já acabou, não tem mais não. Então, era uma amizade comum, tranquila, e tipo assim, eu agradeço. E eu falei pro André, nem falei assim, André, você acredita que falaram mal de você pra mim? E olha que a gente não tem nem contato, cara. Aí ele falou, não, eu já imagino. Eu falei, "Pô, é assim, cara, se eu que tô na rua, vai ter os comentários, lógico, vão juntar algo que tem, e aí esse algo vai ficar grande. Enfim, é igual eu falei, falaram até que eu tinha, uns tempos atrás, que eu tinha saído com a mulher que engravidou e tal. Eu falei, cara, é muita coisa. Então, assim, são boatos em cima de boatos, coisas que não tem nem pé nem fundamento, mas agradeço aí pela oportunidade e eu volto aqui a falar. As pessoas muitas vezes que foram lesadas, alguma coisa desse sentido, eu peço desculpa, perdão, porque nunca foi o meu intuito,